convidados estão chegando com os principais assuntos que interessam para você. Está no ar. Interessa. Ei, gente, sejam muito bem-vindos ao Interessa Podcast. Eu sou a Renata Zaccaroni, é um prazer ter você com a gente, tá? Você tá ouvindo a gente por meio do... Não, já comecei errado, vou começar de novo, porque eu falo isso todos os dias e consegui errar esse texto hoje, gente. Você tá acompanhando a gente por meio de uma live no canal de O Tempo no YouTube, também na FM O Tempo 91.7 e nos principais tocadores de podcast. O nosso conteúdo você acessa na íntegra em otempo.com.br/interessa. E qual o tema do debate? Afinal, você sabe o que é sororidade? Não é sonoridade, não. É sororidade. Quem vai contribuir com o nosso bate-papo já está aqui com a gente no estúdio da FM O Tempo, do Interessa Podcast, a minha xará. Renata Borja, que é psicóloga, especialista em psicologia cognitiva. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada, Renata. É um prazer estar aqui de novo com vocês, né? Então, olha, vai ser um prazer esse bate-papo aqui hoje. Tô sabendo já, viu, que tem muitos spoilers, easter eggs também aqui. Ó, tô dividindo, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é sensacional. Não é demais, não. Com a Renata Nunes! Ei, gente, é bom demais dar conta, Bom né? demais. Vamos falar assim, bem no mineirês. Muito bom estar entre Renatas. Temos mais uma convidada, que eu não vou dar spoiler aí, chegando. Querida aqui do Interessa já, né? Ela é uma maravilhosa. Com algumas participações, não tantas, mas muito querida por nós. E vai chegar mais, cada vez mais, não é isso? Conto com isso. Deixa eu chegar. Só vem, então, aí, Samaki. Mais uma vez aqui, a primeira vez esse ano, estou super empolgada e o assunto é super legal, então bora, galera, mulheres. Bora, galera, mulheres! Adorei. Gente, vamos explicar o tema do dia, então, para os nossos ouvintes. Olha só, o Dia Internacional da Mulher, ele é comemorado nessa próxima sexta-feira, 8 de março. É uma data muito importante, uma data que consta no calendário mundial. Um momento de reflexão sobre a luta e conquista das mulheres, principalmente por igualdade e respeito. E aí essa luta, essas mulheres, elas tiveram que se unir, se apoiar para esse fim. Essa união, essa empatia, a solidariedade umas com as outras tem um nome: sororidade. Você conhece esse conceito? E mais que isso, você o aplica? A gente vai falar sobre sororidade no Interessa de hoje, que numa definição do termo disponível no site da Academia Brasileira de Letras, incorpora também outras questões que vão além do sentimento. Conforme o documento, o conceito também indica a conduta, que se baseia na ideia de sororidade. Significado incorpora oposição a todas as formas de exclusão, opressão e violência contra as mulheres. Prega aí, né, gente? O oposto aí da noção de rivalidade feminina, ainda tão disseminada na nossa sociedade patriarcal. E diz respeito a essa ideia de que as mulheres, elas não precisam competir entre si o tempo todo. Em especial pela atenção de um homem, né, gente? Me ajuda aí. Vamos falar a verdade. Pergunta do dia. Você pratica sororidade no seu dia a dia? Como? Ao invés de julgar, você estende a mãozinha para a irmã? Se tem alguma margem para desconfiança, você escuta, você tenta entender, você pratica empatia? Como é a sua relação com as outras mulheres? Hoje, em especial, eu faço essa pergunta para as mulheres, tá? A gente quer a sua participação, você pode mandar a sua mensagem aqui no chat que já está aberto para o debate. A transmissão da nossa live é feita pelo canal de O Tempo no YouTube e esse podcast tem a sua participação. Se faz parte da sua vida, Interessa! Ô, Rê, com a gente no chat. excluído, né? Não vamos excluir os meninos, não. Eu acho que eles podem responder como eles acham que é a relação entre mulheres. Boa! Né? A perspectiva deles, né? Como é que eles enxergam essas relações? Muito que bem, gostei, Renata. O que seria de uma Renata sem a outra? Ainda bem que aqui a gente tem 3. Ô, gente, olha só, embora a sororidade ela tenha entrado no vocabulário de muita gente nos últimos anos, inclusive em 2020, né, quando rolou o BBB, essa palavrinha foi citada pela Manu Gavassi, e as pesquisas sobre esse conceito subiram 250% no Google
tem quem não tenha se familiarizado com ela ainda, com a palavra, ou ainda que nunca tenha ouvido falar em sororidade. Inclusive, parece que esse foi o cenário encontrado pela nossa reportagem durante um bate-papo com as pessoas que transitavam pelas ruas e pela Praça 7 na última sexta. Bora conferir como é que foi? Você já ouviu falar sobre sororidade? Sendo realista, não. Você sabe o que é? Já ouviu falar sobre sororidade? Não. Sabe o que é? Conta pra gente, o que é sororidade? Eu entendo, né, por esse cuidado das mulheres, uma entre as outras. Seria isso? Exatamente, uma espécie de empatia e ajuda mútua. E aí, gostou do conceito? Sim. Vocês notaram que vocês estão praticando sororidade, uma ajudando a outra? A gente é assim o tempo todo uma com a outra. A gente se cuida muito. Mesmo sem conhecer, você já era uma praticante da sororidade. Então. Vejo que sim, né? Já ouviu falar em sororidade? Não, Sabe o que é? faço a mínima ideia, cara. Nem palpite. Nenhum. É uma espécie de empatia mútua entre as mulheres, essa coisa delas se ajudarem entre si. Agora que eu tô te contando, te parece mais familiar? Parece um pouco, mas não vou mentir, não muito. Mas você reconhece, por mais que não saiba o conceito, você reconhece a sororidade, conhece gente que pratica, mesmo sem saber o que é. Conheço, meus patrões eu acho que tem isso. Minha patroa, praticamente. Isso agora te parece mais familiar? Sim. Já tinha ouvido? Acho que já na aula de sociologia. Agora te parece familiar? Sim. Sim. Já passou a gostar? Já, um pouco. E agora que eu tô te contando, você reconhece pessoas que mesmo sem saber praticam sororidade? Ah, com certeza. Com certeza. Temos muitas pessoas que praticam empatia, né? Eu acredito que a maioria delas, mesmo não sabendo o significado dessa palavra, né? Eu mesmo pratico. Só que não sabia. E é bom que agora a gente já possa conhecer. Tem um recorte, no caso da sororidade, é de mulheres para mulheres. Ah, sim, claro, bem explicado. Ah, não, com certeza. Ainda minha resposta é positiva. Existe sim. Excelente. Ai, excelente, sensacional. 8 pessoas foram ouvidas. Eu contei aqui 8 ou 9. É, só uma. Né? Sabia o que é sororidade. É. Eu acho que é um E o melhor conceito- foi esse querido, que pratica sororidade. É. Maravilhoso. Como homem, né? Empático. E os chefes de um também praticam. A chefe, né? A É, chefe primeiro ele dele falou pratica. os chefes, depois ele... A minha Ele chefe. é a minha chefe. É. É. Muito bom, viu, gente? Muito bom. Agora eu quero saber de vocês, meninas. Como é que é a prática da sororidade no dia a dia? Vou começar com a Aissa Mack, porque novidade na bancada. Vamos lá. Vamos lá, gente. Então, eu já conheço o conceito, eu já conhecia o conceito. Eu comecei a ler sobre o feminismo ainda na adolescência, assim. Então, eu participava de grupos no Facebook, sempre a internet, né? Me abrindo a mente aí. E aí, assim, eu via que, como existem vários... Tem o feminismo radical, o feminismo liberal e etc e tal. E eu via que dentro do feminismo havia discordâncias. Mas que haver discordâncias não significa não haver sororidade. Acho que a gente pode discordar, a gente pode não gostar de uma mulher ou outra, enfim, a gente pode ter diferenças, mas o que a gente não pode deixar de ter é empatia, né? Então, a partir do momento que você vê uma mulher numa situação, que você pode ajudar, que você pode fazer alguma coisa, seja apoiar um projeto, seja você tá vendo uma pessoa numa situação ali de perigo mesmo, independentemente se é uma pessoa que você gosta, se você não gosta, você como mulher, né, você tem que se colocar no lugar e ajudar ali a tirar essa pessoa da situação, aconselhar, enfim. Eu acho que os homens, eles têm muito isso entre eles, é um clube do bolinho, assim, deles se apoiando, e até pra cobertar coisas ruins, né? E nós acabamos pecando nisso muito por causa da rivalidade feminina, né? Que foi sempre incentivada, assim, em filmes, etc. Então, eu vou por esse lado, assim. Aissa, fala pro nosso ouvinte quantos anos você tem. Eu tenho 27 anos agora, eu fiz 27 agora em fevereiro. Você acha? Você não vai perguntar isso pra mim, não, vai? Hoje não. Até porque eu falo todo dia, quase, né? Verdade. Mas você acha que, vamos supor, né? Eu tenho 36 anos, quer dizer, estou prestes a completar 36. Bem prestes. Bem prestes mesmo. Você acha que a sua idade tem alguma relação com você conhecer melhor o termo? Com certeza. E eu acho que até essa questão da internet mesmo, que abre portas, abre um mundo de conhecimentos, de acesso ao conhecimento, assim, né?
Que a pessoa, a partir do momento que ela tem um interesse por um assunto, ela pode abrir o Google ali e se aprofundando cada vez mais. Então, eu tenho certeza que a minha idade, ela me facilitou, assim, né? Até porque essa coisa toda do feminismo, ela vem de muito tempo, né? Obviamente, as sufragistas, enfim, né? Mas ela foi sendo popularizada muito, eu acredito que com as gerações, assim, né? Mais recentes. Porque até então, muitas pessoas têm até, assim, preconceito, né? Em relação a essa palavra, acham que Feminismo, é ódio ao né? homem, Uhum. nananã, e não tem nada a ver com isso. Então, eu acredito que a gente veio, assim, combatendo essa ideia de que o feminismo é aversão ao homem, e a gente veio procurando mais entender as nossas relações, né? Acho que a gente pode esperar até uma geração muito mais unida, né, de fato. Eu espero que sim. Mas eu confesso que na minha adolescência, essa coisa da rivalidade feminina ainda pegava muito. Muito assim. forte. Muito forte. Não só na adolescência, né? Eu ainda tô meio nova ainda, então acho que hoje em dia Meio? eu sempre... Mas existe É um bebê. a questão de gênero ali, que é diferente mesmo. Né? Você pega os meninos, de pequenininho, vou dar um exemplo aqui. Eu falava isso que eu achava muito engraçado quando tenho 2 filhos homens, quando meus filhos eram pequenininhos, os meninos, a gente viajava junto, aquela turma e tal, os meninos, eles se estapeavam, 2 minutos depois Tudo eles certo. estavam tudo certo, todo mundo conversando, se abraçando, não sei o que lá, nada aconteceu. As meninas, né, quando elas tinham um conflito, aquilo ali... Mas é porque é uma questão de gênero mesmo, gente. É emocional. É preciso administrar. É emocional. Então, o emocional da mulher é diferente do emocional do homem nesse ponto. Então, elas se sentiam fragilizadas ali, brigavam e às vezes ficavam sem conversar horas. O negócio rendia. No dia seguinte ainda estava rendendo e os meninos estavam já voltando. Então, é importante a gente até... falar sobre esse assunto, eu acho que é interessante isso, porque eu acho que a gente pode aproximar mais e não é negando essas diferenças, que eu acho que as diferenças existem, mas eu acho que a gente é acolhendo essas diferenças, entendendo, ok, a gente tem um emocional ali mais específico ali que faz essas diferenças eventualmente acontecerem, mas isso não precisa se tornar um problema. Exatamente. E se as crianças forem, inclusive, ensinadas a lidar com isso de uma forma melhora, mais leve ainda. possível. Pegando esse gancho, primeiro eu quero falar das unhas da Issa. Que estão Faz maravilhosas, assim, só eu pra também Carol amei. mostrar, Não né? exagero. Mostra a Tá juventude crescendo dela, já. mas eu gosto dessa juventude. Autenticidade, Essa né? autenticidade, não podia Obrigada, deixar de registrar obrigada. isso. Cada uma com uma cor, gente, pra quem está apenas Eu ouvindo. queria falar que essa semana o Interessa resolveu falar de temas de mulheres, diferentes temas Aham. sobre mulheres ao longo da semana inteira. A gente está sempre aqui falando de mulheres. Esse é um espaço para falar e dar a opinião de mulheres. É um programa feito por mulheres, embora a gente receba convidados homens, né, no dia a dia, porque a opinião dos homens de fato nos importa. Essa troca e essas conexões com o masculino nos importam, porque ajudam a nos entender e entender também os homens. É fato que existe uma diferença, né? Diferença de realidade. Não dá para a gente falar hoje que as relações são iguais para homens e Não mulheres. são. Não são. Então, para a gente começar essa história, falar em igualdade, é preciso a gente reconhecer a desigualdade. E ela é real. É isso que a gente vive hoje. Existe uma desigualdade. É real isso que você está colocando, porque eu acho que a gente não pode partir de um princípio de uma coisa que não existe. Exatamente. Então, assim, a questão é, somos diferentes, mas não tem problema a gente ser diferente. Na minha dissertação de mestrado, eu falei muito sobre essas diferenças de gênero, algumas coisas assim, porque eu fui estudar o sucesso numa questão intergeracional e intercultural. E eu fui estudar as crenças sobre o sucesso também. E quando eu fui estudar as crenças sobre o sucesso, as mulheres apresentaram algumas coisas que os homens não apresentaram. Olha que coisa interessante, que eu acho que cabe dentro disso daqui que a gente está falando. Colocaram em primeiro lugar o sucesso como... Porque eu pus uma lista lá
do que eles consideravam importantes para se considerar bem-sucedidos. Então colocaram, eram 9 elementos. A grande maioria das pessoas, homens e mulheres, colocaram família em primeiro lugar. Então 60% considerou que família era mais importante para se autoconsiderar bem-sucedido. 60%, estou dizendo homens e mulheres igualmente. Não deu diferença. Então a gente foi lá. Tinha lá os que colocavam em primeiro lugar cada um daqueles itens e eu fui fazendo as distinções. Homens que colocaram poder em primeiro lugar, não teve nenhum. Quem colocou poder em primeiro lugar foram algumas mulheres. Aí a gente fala, olha que interessante, a mulher está buscando poder. Então, porque os homens não precisam buscar, porque eles já têm. É isso, é um Entendeu? fato. Então, eles não precisam buscar, porque eles já têm. A gente, quando a gente tá tendo uma mudança ali, que é uma mudança de... Aí eu falei, peraí, tem uma coisa engraçada aqui. Por que é que eles não falaram em poder em primeiro lugar e as mulheres estão falando em poder em primeiro lugar? A tendência nossa é achar que os homens vão colocar mais poder do que a mulher. Não, as mulheres colocaram mais do que os homens em primeiro lugar. Isso é muito importante, Renata. Isso é muito importante e exemplifica o que a gente está falando, que é a sororidade, né? A escolha que a gente teve para esse programa de hoje, porque é incrível a gente dizer isso. Hoje, a Aissa trouxe muito bem, é uma palavra que se fala mais, se fala com frequência, mas eu fui ouvir essa palavra há anos atrás, há pouco tempo, né? Que ela se tornou, vamos dizer assim, um modismo, que se tornou uma palavra repetida socialmente, porque ela não era dita, apesar de que ela foi trazida por uma feminista em 1970, uma escritora chamada Kate Millett, que propôs essa palavra, que na verdade vem do latim é soror, que significa irmãs. Então vem dessa palavra, e eu acho que muito mais que uma emoção, a sororidade é uma construção. E é importante que se diga isso, porque é uma construção, por quê? Porque, na verdade, todos nós somos criados com visões de mundo diferentes, ok, mas a gente tem um social ali que nos padroniza de alguma forma. E essa cultura de competição feminina é quase que estrutural. Ela é sabe? estrutural. Exatamente, ela é estrutural. Então, a gente acaba fazendo coisas, sentindo emoções que a gente, às vezes, nem gostaria de sentir. Mas aquilo ali é um cerco ali que está em volta da gente, que a gente precisa. Por isso precisa vencer. Por isso é tão importante falar sobre na minha avaliação. Por isso é tão importante que a gente tenha um programa como esse, que a gente tenha as mulheres no poder, como a Renata bem trouxe, com esse desejo de crescimento e com o desejo de estar mais próxima dos homens nessas relações de trabalho, por exemplo, relações de igualdade salarial, que ainda estão muito distantes. Aí isso é sobre feminismo? Não, gente, não é. Sabe, é sobre, eu acho que a gente precisa antes falar sobre o feminino. E o feminino, ele tem muito espaço. Aí, posso entrar de novo, que eu adorei sua fala? Amei. Porque eu falo que para mim o feminismo seria o feminino. Você resgatar o feminino, resgatar as suas diferenças, que as nossas diferenças, elas nos tornam diferentes. Nos tornam boas naquilo que nós somos boas. Então, dentro do meu estudo sobre sucesso, sabe uma coisa interessante? Um dos livros que eu li, o autor propunha uma coisa muito interessante, em jogar a ideia de sucesso, ressignificar o sucesso num conceito mais feminino de sucesso. Qual seria esse conceito? Que seria um conceito mais voltado para a parte humana do sucesso, voltado mais para a questão do bem-estar, do ajuda ao próximo, é uma coisa muito mais, sair um pouco daquela coisa, vamos dizer, do poder em si só pelo poder, mas muito mais voltada para uma ideia de sucesso, voltada para o bem-estar, mas num sentido mais amplo da palavra. Então, o que eu acho que é muito interessante isso, na hora que ele colocou aquilo, eu falei, gente, ele está resgatando uma coisa que é muito interessante. Ele falou, o sucesso em si, só pelo sucesso, ele promove grandes problemas. Então, ele colocava, se o termo fosse ressignificado de uma forma um pouco mais humana e mais individual, a gente ia chegar a um conceito muito mais feminino. Eu acho que o problema, em muitas partes, é que o feminino ele é colocado como algo ruim.
ele pelo menos para os homens, tudo Frágil. é fútil, É sensível frágil. demais. Então, eles sempre foram desestimulados, assim, pela sociedade a ter esses sentimentos. Eu estava dando uma olhada, tem um livro que chama A História da Virilidade, e que ele fala um pouco sobre essa questão da construção, né, do homem viril, macho, né, enfim. E aí, fala um pouco sobre a questão de que os homens, eles buscam validação de outros homens. E para eles terem essa validação de outros homens, eles têm que ser o quê? Tem que negar tudo que é feminino. Então, aí, a partir disso, eles fazem, né, essa coisa de... eu não posso ser visto como algo ruim por um outro homem. Então, a partir daí, eu vou aceitar certos comentários que ele faz aqui na rodinha, mesmo eu não concordando, porque se eu for falar com ele aqui, a gente... discordar, eu vou estar sendo, de alguma forma eu vou ser excluída, eu vou ser, enfim, né? E aí, a partir disso também, enquanto eles buscam a aprovação de outros homens, nós mulheres também buscamos a aprovação de quem? Deles. Deles, o tempo todo. E é engraçado que você falou disso, eu me lembrei da homoafetividade dos homens hétero, né? Impressionante que eles podem ter a orientação sexual deles voltada para o interesse em mulheres, entretanto, contudo, todavia, eles buscam a validação dos homens. Eles elogiam, Eles enaltecem os homens, eles consomem outros homens, mas... E essa validação das mulheres também, né? A rivalidade das mulheres acontece muito em função dessa validação para o homem, né? Então ela quer se validar para o homem e ali ela vai competir com outra mulher mulheres. Em função disso. E isso é muito grave. Eu acho que passa por uma construção, né, por um aprendizado. A gente cresce assim, principalmente, aí você citou, quando eu era mais novinha, a gente brincou aqui porque a gente fala que ela é nova, mas eu entendo perfeitamente o que ela está falando, porque na adolescência isso acontece de uma forma feroz. E é uma coisa estimulada, né, gente? Feroz, estimulada. Gente, Meninas Malvadas. Com certeza. Amor. E assim, quem não viveu isso, quem não disputou com a amiga um paquera, hoje um crush, né? Um crush. Quem não disputou isso com uma amiga, assim. Eu e minhas amigas, eu tenho amizades muito antigas de época de adolescência, nós todas gostávamos do mesmo cara. E aquilo ali gerava um mal-estar entre nós. É preciso muito amor, é preciso muito amizade para superar isso. Mas a gente supera. Porque essas fases passam, a gente precisa amadurecer também esse feminino, né? Amadurecer como mulheres. E aí, hoje, eu acho que já se fala muito mais disso. Então, eu acho que essa questão geracional, talvez a nossa geração, né, Renata, tenha sofrido muito mais com esse tipo de Vocês nem sabiam também. A gente, desconhecimento hoje existe uma completo. clareza maior, mas ainda acontece. Acontece porque eu vejo isso entre amigas do meu filho, eu vejo isso, ainda acontece. Nem só Acontece pessoas novas. muito. A gente vê muito essa questão assim, envolvido numa traição, por exemplo, quando é uma questão de traição. A mulher perdoa o homem e Não às vezes perdoa não a outra perdoa mulher. A mulher que não Exato. tinha um compromisso Você viu com recentemente ela, agora não no Big tinha... Brother? Aconteceu isso, acho que não houve uma foi o traição Buda, né? nas O vias Buda de fato. flertou com a Isso. Com a Pitel. Sim. E aí a esposa dele, que pelo que parece está deixando ele, né? Não sei. Rasgou fotos, tirou todas as fotos Mostrou dele a da rede mala. social. Ela Postou disse uma que ela tem mala. raiva dele, da Pitel. Ela falou assim, ó, minha preocupação Meu não problema é é com ele. Meu problema é com ele. Isso é ótimo. E é isso, isso é um avanço. Eu acho que a gente está avançando muito, mas em vamos- passos vamos lá, lentos. Vamos lá, que eu acho que vocês colocaram algumas coisas aqui que eu acho que é importante. Muitas vezes a gente faz vamos voltar nessa situação aqui que você falou, que às vezes uma mulher que, vamos dizer, foi traída, vamos dizer, ela volta a raiva dela para outra mulher. Ela não volta a raiva dela para outra mulher, não necessariamente porque é para poder ela não invalidar aquela pessoa que ela gosta. Então, ela não quer invalidar o marido, vamos dizer assim. Aquela que não quer separar, ela vai ficar com raiva da outra. Por que ela vai ficar com raiva da outra? Porque ela vai tentar validar o marido dela porque ela gosta dele. Salvar uma relação. Salvar uma relação. Não é uma questão de uma competição com a outra especificamente. Não É necessariamente, né? Mas acontece tipo- a competição Não, também. É um ciúme. É um ciúme. O ciúme está envolvido nessa relação, ok? Mas o ciúme está envolvido nessa relação de uma forma o seguinte: olha, você não vem pegar no que é meu, não. O que é meu está aqui. Então, ela não volta para o que o outro está fazendo. Ela volta para o inimigo dela. Ou seja, ela está focada no inimigo.
e não no que é que o outro tá fazendo ali. Então, e isso tem relação com as interpretações que as pessoas têm na vida delas em outras áreas também. Porque ela, às vezes, não vai fazer isso só por ser uma outra mulher ou só por ser ela vai fazer isso em outras relações. Se for um irmão, ela vai fazer. Se for uma irmã, ela vai fazer. Mas então, por exemplo, exemplo, ela vai fazer esse tipo de relação independente, não necessariamente dirigido. Ela não está dirigido a uma outra mulher porque é uma outra mulher. É simplesmente para ela poder dar conta de continuar com o casamento. Tá entendendo? Entendi. Tá claro aqui? Não, tá claro. Entendi, mas E é não um sei se eu ciúme. concordo com isso o tempo todo. Mas olha só, comente essa porque isso frase. tem relação com as nossas emoções do momento. É isso que eu tô querendo dizer. Mas normalmente isso acontece com... Mas pode acontecer também por questões de gênero. Não tô Não, o que eu aqui quero dizer é que muitas negando vezes isso. aquela mulher não provocou, não procurou, Sim. nem sabia que existia uma relação. Sim. E a mulher acaba sendo responsabilizada por romper uma relação. Ela tá errada, Renata. Eu não tô dizendo que Entendi. ela tá certa, não. A questão é, ela tá fazendo uma distorção cognitiva de qualquer forma. Entendi. Eu queria Ela entrar com uma coisa. Ela tá fazendo uma distorção. contrário. Ela tá fazendo uma distorção cognitiva. O que ela tá fazendo? Ela tá arranjando alguém para culpar. Quem ela quer culpar? Ela quer culpar alguém Quem for mais fácil. Quem for mais fácil para ela para culpar. Entendi. Mas É nesse penso sentido assim, que eu tô quando dizendo. o homem é É uma traído, distorção. É uma distorção. Não tô dizendo Não que quer dizer não que é. dá certo. Não tô dizendo que tá certo. Estou dizendo que ela vai criar uma forma... Subterfúgio. Um subterfúgio. Quando você... E você faz isso também com relação a você mesmo. Vamos dizer que você tenha feito uma coisa que esteja errada. Você fez uma coisa errada ali com relação a uma determinada coisa. E aí alguém, de uma certa forma, está envolvido naquilo ali. Você, às vezes, culpa o outro para você não ter que se culpar. Então, você faz isso numa tentativa de autoproteção. Muitas vezes, equivocado também. A gente faz isso também. Porque o outro fez isso comigo. Mas você começou o negócio lá, mas você não viu que você começou, mas o outro fez. Ele que fez. Então, você volta a culpa para o que o outro fez, mas porque você tem uma dificuldade. Gente, a gente olhar a nossa responsabilidade, a responsabilidade das pessoas que nós amamos é muito difícil. Então, muitas vezes é mais fácil você culpar um outrem do que você culpar você mesmo ou alguém que você ama. Eu só tô colocando... Entendi, essa essa questão nas relações. Mas, nas relações, mas é uma distorção. Eu queria trazer uma outra coisa aqui que a gente cresceu ouvindo. Né? Eu imagino que todas nós e quem está ouvindo a gente também escutou essa frase, que é um clichê aí, que é a seguinte frase: mulher se arruma para outra mulher. Renata, por favor, comente essa frase. Disserte a respeito, porque eu acho que é uma frase muito polêmica. Eu acho que é uma frase polêmica e eu não saberia te dizer se ela é verdadeira ou se ela é falsa, porque eu não sei até que ponto isso é verdade, né? Porque não dá pra gente avaliar as coisas do como as pessoas funcionam. Mas não é uma frase que sustenta essa competitividade feminina? Eu acho que sustenta. Eu acho que sustenta. Agora, se ela é verídica ou não, eu não sei te dizer. Eu acho que tem mulher, pode ter mulher que se veste para poder mostrar algum certo tipo de poder ou de status ou algum tipo de coisa. Pode ter mulher que está querendo seduzir os homens. Então, isso eu acho que vai ter motivos diferentes pelos quais você se veste. E cada uma... E vai ter até para se agradar. Eu quero me vestir para estar linda. Eu sou essa. Acontece, você acha o quê, Aissa? Eu me visto pra mim, pra eu me sentir bem, assim, sabe? Mas você acha que as mulheres se vestem para outras mulheres? Você acha que esse clichê que a gente cresceu ouvindo tem alguma sustentação? Ou ele serve só pra gente ficar mais pilhada nessa competição? Não. Na minha opinião, as pessoas são múltiplas, as mulheres são múltiplas. Eu não gosto dessa generalização. Todas as mulheres gostam de fofoca. Todas as mulheres... Todas as mulheres são vaidosas. Todas as mulheres... Todas as mulheres, uma ova. Não é assim. Amei! Não é assim. Agora, eu acredito que para nós mulheres, eu concordo plenamente com a questão do feminino. Acho que a gente tem isso, eu acho que isso é ótimo. A questão de nós sermos carinhosas, afetivas, enfim. Eu acho isso ótimo. E eu acho que nós somos muito vaidosas. Não todas, obviamente, grande parte das mas nós somos mulheres. Estimuladas a ser vaidosas, nós somos estimuladas desde pequenininhas. Algumas vão performar isso ou não, a gente já conversou daquela questão da maquiagem. E
Eu sou muito vaidosa e eu gosto de me arrumar pra mim. Eu gosto de olhar no espelho e falar assim, nossa, eu estou bonita, eu estou me sentindo bonita, eu estou me sentindo eu. Porque também tem vezes que eu me arrumo, que eu olho assim e falo assim, mulher, não é você. É isso, a pressão social que a mulher sofre. E aí eu queria entrar no termo de novo, que é a sororidade, que é relativa a essa questão do julgamento, né? De julgar outra mulher. Porque a gente julga muito. E aí, respondendo sua pergunta, que eu acabei não respondendo... Eu ia te perguntar agora, inclusive, depois eu quero que você comente uma outra coisa também. Tá. Eu quero que você fale sobre a sua trajetória profissional, se você teve sororidade, não você, se tiveram sororidade com você durante a sua trajetória. Eu acho que sim, eu acho que eu recebi essa sororidade, menos do que eu gostaria e menos do que eu busco dar hoje para as mulheres que estão ao meu redor. Mas eu acho que a gente aprende. Eu uma pessoa muito. Eu ia falar isso, que eu trabalho para isso. Eu trabalho para isso. Eu trabalho em prol das mulheres que estão ao meu redor. Eu tento evitar. Eu não sou uma pessoa competitiva. Eu cresci num ambiente familiar onde a competição foi muito estimulada. E eu acho que é isso. Ou a gente segue isso à risca, né? Ou a gente busca outro caminho. Renata, eu ia falar sobre essa questão da competição. Posso voltar? Que eu achei interessante essa fala sua aqui. Sim. Essa coisa assim, você cresceu num ambiente competitivo. Olha só que interessante você falando. E eu busquei outra saída. Eu busquei. Meu pai, extremamente, ele comparava os filhos. Então, assim, a gente passou lá em casa por muita comparação. Eu estudei em uma escola muito apertada aqui de Belo Horizonte, uma escola particular, que realmente era uma escola onde a competição era clara, inclusive era dito sobre isso abertamente com os alunos, então a gente competia muito e eu entendi que esse não era o meu ambiente preferido. Então hoje ainda, quando eu percebo mulheres competindo comigo, eu falo para elas, vocês vão competir sozinhas. Elas não sabem, às vezes eu não externalizo isso, mas eu tento evitar e tento mostrar para elas que eu tô ali para muito mais dar a mão do que para competir. Essa não é a minha praia. Tá longe de ser. Acho que quem me conhece um pouquinho consegue perceber isso. Mas eu acho que dar a mão para outras mulheres é fundamental. Então eu tento exercer essa empatia. No entanto, o que eu luto muito, e não tem problema nenhum em falar aqui, é em relação ao julgamento. Eu tenho buscado cada vez mais na minha vida um equilíbrio para julgar menos as mulheres. Porque esse julgamento, ele é muito natural. E é muito desafiador mesmo. A gente tem que muito policiar o olhar, né? E eu falo, por quê? Às vezes eu julgo alguém, às vezes é uma roupa que você olha e que você fala, nossa. Aí eu paro para pensar naquele minuto seguinte ao meu julgamento de uma roupa, de um corpo, de uma estética, enfim, eu sou uma pessoa que tô trabalhando para melhorar. Então, assim, se eu falar que, meu julgamento tá jóia, tá zero, é mentira. Eu tô aqui aprendendo ainda e eu quero aprender mais e mais porque eu quero evoluir nesse sentido. Eu sempre fui muito piriguetinha. Sempre muito piriguetinha. E assim, eu cresci, já falei isso antes. Primeiro, conceitue piriguetinha. Sempre gostei de uma roupinha curtinha, uma roupinha apertadinha. Peladinha. Eu cresci numa comunidade aqui em BH, já falei isso outras vezes aqui. E lá era normal, gente. Era todo mundo de shortinho curto, blusinha curta e arrastando chinela, andando pra baixo e pra cima. Era algo normal. E aí, assim, eu fui crescendo e eu fui vendo que, obviamente, a gente tem que ter noção, certos lugares não convém determinadas roupas, enfim. E aí também entra uma outra questão que envolve esse julgamento, que é o seguinte, a sexualização da mulher. Eu sempre fui uma mulher muito curvilínea. E eu não escolhi ser assim. Foi a loteria divina lá que me jogou e falou, vai, mulher. E que sorte, hein, minha filha? Aquela. Que sorte, hein? Acaba que qualquer roupa que você veste, as pessoas vão achar que tá vulgar. Entende? Então, assim, qualquer roupa um pouco mais apertada, qualquer roupa... As pessoas vão achar que tá vulgar. Aí você pega uma mulher magra, magérrima, que vai usar a mesma roupa. E aí a pessoa vai ver que... Ai, nossa, tá tão bonito, tá tão estiloso, tá tão isso, tá tão aquilo. Perfeito. Não é tão engraçado, porque eu não sou mais tão magra, magérrima. Sou uma mulher magra. Mas eu escuto muito que se eu colocar um lençol na minha cabeça, fica bonito. Ela, se você colocar um lençol... Mas isso é cultural. É culturalíssimo. E aí a gente compete entre a gente. Tipo assim, nossa, às vezes você não quer ficar magra porque você se sente bem magra.
Você quer ficar magra porque você tá vendo ali em todas as revistas, você tá vendo todas as pessoas que você segue nas redes sociais emagrecendo. E eu tenho visto muito isso. Eu vim de uma pressão estética no começo ali da adolescência, que era dessa coisa da magreza extrema, né? E aí depois passou para aquele corpão de paniquete. Que foi, né? E aí... Chegou a era das Kardashian também. A calça, cintura alta, alta, assim. Aí depois agora já veio a magreza extrema de novo. E a cintura baixa. Já estão sugerindo o uso de novo da cintura baixa, meu Deus, Mas que o que eu quero dizer tristeza. com isso, você falou em competição, sim. Mas eu acho que mais do que isso, essa cultura gerou entre nós, mulheres, julgamentos por padrões. Sim. Né? E é disso que eu quero me libertar a cada dia e estou trabalhando para me libertar. Só que eu acho que para se libertar disso, a gente precisa ter consciência em primeiro lugar. Mas é isso que eu ia falar, Renata. Na hora que você falou dos julgamentos, a gente tem que, em primeiro lugar, parar também de apontar o dedo para a outra e dizer a outra está fazendo. E porque a gente faz também. Sem querer, você faz um julgamento. Quando você observa, você fala, nossa, mas não podia ter usado uma roupa melhorzinha, né? Então, você na hora que você viu, você já fez isso sem querer. Você não falou pra ninguém, você guardou pra você, mas você pensou. Agora, a gente vai pensar coisas do gênero, gente, o tempo todo, porque os pensamentos são automáticos. Você não tem controle sobre um pensamento automático. Você tem controle se você vai dar atenção a isso no sentido de você ficar lá brigando com você porque você pensou isso, e aí ficar aumentando a sua atenção sobre isso e piorando a situação para você, fazendo com que você julgue mais sem querer, porque é isso que faz, quando a gente dá atenção excessiva a uma determinada coisa, a gente acaba fazendo o contrário do que a gente quer de forma automática. Então, quando eu digo para mim mesma, nossa, eu não podia ter pensado isso, você vai pensar mais. Infelizmente, é assim que acontece. Eu não acho que eu penso não, mais. eu acho que a gente observar e falar, deixar passar é uma coisa. É observar a própria conduta, É porque eu acho que a observar e sororidade deixar diz sobre passar. conduta. Você entendeu o que eu tô colocando? Entendi. É observar e deixar passar. Outra coisa é observar e criar um julgamento sobre a sua observação e começar a criar uma ruminação em cima da sua observação. Ah, não, aí não. Que vai gerar um problema ainda maior, que pode gerar até depois, mais tarde, quem sabe, um toque de pensamento com relação a esse tipo de coisa. Nossa, eu pensei isso. Porque eu tenho muitos pacientes com toque que eles ficam excessivos com essa questão do julgamento excessivo. Nossa, eu pensei isso sobre fulano. Por exemplo, com relação a pensamentos religiosos, eles começam a achar isso é pecado. Nossa, Deus vai me punir, eu não podia ter pensado sobre isso. Então, assim, é nesse sentido que eu tô dizendo. Assim, é a gente entender que nós vamos fazer alguns julgamentos. O outro e a gente vai aqui fazer, tá para ser assertivo. O outro vai pra fazer. aprender, né? O outro vai fazer e a gente tem que se acolher. É isso. É isso não, que eu me a gente acolho, tem eu não que me, se acolher eu não me e acolher o outro também. Martiriza, não né? me martirizo, mas eu quando tenho esse tipo de pensamento, primeiro, que eu já acho que é um passo, eu acho que a gente tem que fazer escolhas. Qual vai ser a minha conduta? Eu não quero ter como conduta a crítica a outras mulheres. Claro. Eu não quero ter como conduta, entre os meus valores, ficar julgando outras mulheres. Esses julgamentos vêm porque eu fui educada e venho de um conceito que isso era natural. Isso, eu não preciso. Aí uma das coisas passa por aí, eu acho. Primeiro ponto, eu não tenho que ver a roupa da Aissa, ir lá na Zacarone e falar, Zaca, você viu a Aissa hoje? Isso, eu não falando, eu guardando pra mim, já é um passo. O segundo passo, foi legal isso que eu pensei em relação a Aissa? Não, não foi legal. Então, eu acho que eu tenho que trabalhar isso, eu tenho que ser eu tenho que ter mais sororidade. E aí você vai trabalhando isso. Eu acho que os meus julgamentos caíram muito. Hoje eu me sinto uma pessoa muito mais fortalecida nesse sentido. E me sinto muito mais de mãos dadas com outras mulheres, porque eu me coloco no lugar delas. Poxa, eu ia gostar que ela estivesse falando da minha roupa ou pensando isso de mim? É aí que entra a empatia, é isso que eu ia colocar. Que aí entra a sororidade. É a empatia. Que aí você tá tendo empatia com o outro. Você tá dizendo assim, ó, opa, peraí. É legal, né? Isso. Agora, a questão é, que aí eu volto mais uma vez nisso. Quando a gente tem controle sobre o que a gente faz com os nossos pensamentos, mas a gente não tem o controle sobre o pensamento automático que a gente tem. Então, se eu começar a brigar com os meus pensamentos automáticos, eu vou gerar mais problema para mim.
Se eu entender que, olha, eu pensei nisso, mas, tipo, vou descartar isso daqui, olha, isso daqui não é importante, esse é um pensamento que não faz o menor sentido, olha que imbecilidade, olha que pensamento ridículo. Eu posso entender o meu pensamento como ridículo. Eu acho que muito E essa compreensão do meu pensamento como ridículo deixa ele de lado num sentido de não vou dar atenção para você. Você não merece essa atenção. Porque o que a gente precisa fazer com isso é não dar atenção a isso. Entenderam o que eu tô E a colocando? partir daí repensar condutas. E não dá, mas o repensar condutas, ela já tá ali. Você teve aquele pensamento, não fez nada com ele. Ok. A partir do momento que você não fez nada com ele, não falou, não verbalizou ele para outra pessoa, você não levou ele para frente, você não ficou ruminando sobre isso e se culpando e gerando um problema para você. Porque, gente, Já é um avanço, nós né? nós estamos tendo hoje uma série de problemas sérios psicológicos em função disso. As pessoas estão se culpando de tudo, elas se sentem culpadas de tudo e às vezes são culpadas do pensamento automático. Olha, mas o pensamento automático não reflete o que você acredita, não reflete o que você quer, não reflete a sua ação e não reflete mesmo. Eu não sou uma pessoa que vou fazer mal a outra pessoa, eu não sou uma pessoa que quero mal a outra pessoa, eu não sou uma pessoa que eu quero fazer mal a alguém. Então, peraí, eu não falei nada com ninguém. Tive esse pensamento, larguei ele de lado e bola pra frente. O que eu tô fazendo? Eu tô valorizando ele menos, eu vou ter menos. Eu vou ter menos pensamento a partir do momento que eu vejo que ele é ridículo. Entendeu? Então, eu posso identificar meu pensamento como ridículo e deixar ele no lugar de ridículo, passei por cima dele e vida que segue. É nesse sentido que eu tô colocando. Entendi. Eu acho que o Tá cuidado- claro? Claríssimo, claríssimo. Porque quando eu faço isso, eu tenho empatia. Eu crio empatia pelo outro. Quando eu começo na tentativa de empatia, ruminar sobre isso e refletir excessivamente sobre isso e ficar me culpando sobre isso, eu não consigo parar de pensar sobre isso. É a mesma coisa que eu falar para vocês, olha, pensem em elefante rosa. Aí depois eu viro para vocês e falo assim, não pode pensar em elefante rosa, você não pode pensar em elefante rosa. Você vai passar o dia pensando em elefante rosa. Entendi. Então, o que eu quero é que as pessoas entendam o seguinte, vamos fazer julgamentos, vamos, entenda os seus julgamentos como ridículos e não faça nada com eles. Acabou. Isso já é empatia. Eu acho que o pensar, todo mundo vai Entendeu? pensar um montão Sim. de coisa. É Eu acho esse que que é o o ponto. cuidado é não reproduzir o machismo, né? Exatamente. Eu acho que a gente não pode reproduzir o machismo, porque esse tipo de comentário é reproduzir o machismo. Aí você tá com essa roupa, se acontecer alguma coisa com você, aí não posso aí não é culpa de ninguém. Olha a roupa que você tá vestindo. Isso é o machismo, isso é o que a gente não pode falar. E se você pensou isso em algum momento, acho que compensa repensar, porque não Sempre compensa repensar. repensar e principalmente não reproduzir. Porque quando você reproduz, pode ser que outra pessoa escute e vá reproduzir também. E eu acho que esse é um lugar que não cabe mais. Esse tipo de discurso não cabe mais. Não cabe de forma alguma. E eu vou falar, você citou a palavra machismo aí, e eu queria falar uma coisa aqui nesse momento que é muito... É muito complexo o ambiente que a gente vive, né? O machismo está presente. E toda vez que a gente fala aqui, a Renata é testemunha dentro desse podcast em relação a machismo ou alguma situação, a gente foi muito xingada aqui. Muitas vezes a gente foi muito cobrada por homens aqui no chat que nos criticaram, vamos dizer assim, para dizer mais leve, né? Que nos criticaram. Foi hate mesmo. Só gente que sofreu. nunca isso, e a gente sentiu isso como muita falta de empatia, né? Eu vou falar por mim, o machismo ele tá em pequenas coisas. Ele tá no meu dia a dia como líder mulher. No meu dia a dia, não tenha um dia que eu não veja, não tem um dia no meu trabalho que eu não veja um tracinho dele, mínimo que seja. Só que eu sei que ele existe. Eu tenho essa consciência que ele existe e que a gente precisa falar sobre ele para que ele... Muitas pessoas o cometem, tanto homens quanto mulheres, sem perceber que estão fazendo. Então é preciso que a gente se coloque, pontue, aponte para as pessoas, porque muitas vezes elas não enxergam. E o julgamento, né? Porque o que você está colocando aí de novo tem relação. Quando você fala do machismo, você está dizendo também do quê? De julgamentos.
Porque as pessoas falam, isso é mimimi de mulherada. Quantas vezes você ouviu isso? É mimimi, vocês estão falando de machismo, e a mulherada tá aí só no mimimi. Então, assim, a gente é julgada por entender o machismo. A gente é julgada por ver esse machismo nas pequenas coisas triviais do dia a dia. Um machismo que se consolidou, que se estruturou, que se solidificou. E para nós é muito mais fácil a gente ter empatia umas com as outras, porque a gente sente na pele todo dia o que é isso, o que é o machismo. Qual que é a dor o da medo outra? Exatamente, de estar andando na rua de noite com... Você não conhece o cara que tá atrás de você. E aí, você já sente medo. Um homem nunca vai saber o que é isso. O medo, ele nunca vai saber o que é sobrecarga feminina, que é outro ponto de empatia que liga profundamente as mulheres, né? Esse medo da violência, a sobrecarga de trabalho, de vida. Até a culpa materna, gente. A culpa materna. Ontem eu tive uma crise existencial, você acredita? Gente, ontem eu pensei tanto sobre isso, eu falei assim, meu filho tá prestes a fazer 17, eu 36, e eu falei, com qual idade será que eu vou chegar? E eu vou parar de me questionar. A gente não deixa de se questionar em momento algum. Agora pergunta... Aí, lá vou tomar um reitão aqui, gente. Agora pergunta se o homem, ele não é a mesma coisa. Ele é cobrado dessa maneira, ou se ele se cobra dessa maneira. É isso que eu ia falar. Posso entrar nesse ponto? Que eu acho que nós mulheres cobramos muito de nós. Muito. Nós somos muito piores para nós, eu acho. Eu vejo isso, assim, em geral. Assim, a mulher foi lá, fez todo esse trabalho... De se posicionar dentro da sociedade e tudo mais, mas ela ainda continua carregando para si todas as funções e jogando para ela mesma todas as obrigações. Então, vamos lá. Isso, e elas se cobram disso. As minhas pacientes chegam no consultório, né? Porque elas querem ser uma excelente profissional, uma excelente mãe, uma excelente funcionária, uma excelente amiga, uma excelente irmã, elas têm que ser excelentes em tudo. Gente, é impossível você ser excelente em tudo. Então, assim, esta cobrança, nós temos muito essa cobrança. E aí, a gente tendo essa cobrança, né? Não estou dizendo que essa cobrança não exista no externo também, não. Não estou falando disso, não. Porque ele existe. Mas eu não estou falando desta cobrança externa, porque ela é real, ok. Mas porque a cobrança externa... às vezes não é coisa que nós podemos controlar. A cobrança interna eu posso controlar. Então, a cobrança externa, que é a cobrança que os homens vão ter de mim, eu não tenho controle sobre ela, mas eu tenho controle da minha cobrança que eu tenho sobre mim. E de como eu lido com essa cobrança e do que eu faço com essa cobrança e como eu me posiciono dentro dessa cobrança. Então, isso eu posso trabalhar. Porque, às vezes... Você entende aqui o que eu estou colocando? Assim, claro que a gente falar sobre isso, a gente está alertando. Os jovens hoje estão mais diferentes. Eles já estão mais... Os meninos, principalmente, eu vejo meus filhos homens, eles têm uma percepção muito diferente das coisas. Agora, eu venho de uma família até meio diferente, assim. E eu acho que a forma como eu lido com as coisas também faz com que as coisas sejam diferentes também para mim. Então, assim, o que eu ia colocar aqui? A minha avó, era meu avô que fazia, ele saía para comprar as coisas para dentro de casa, ele cortava a unha dos filhos, ele fazia dever de... Meu avô fazia dever de casa com os filhos, sentava para fazer, costurava a roupa dos filhos, então minha avó teve um filho atrás do outro, ele costurava as roupas dos filhos, então é atípico, se a gente for falar... Ainda mais na geração dele. Na geração dos meus avós, isso era atípico. Então, eram os avós por parte de mãe. Meu pai, né, não teve essa criação, mas ele foi exatamente igual o meu avô, pai da minha mãe. Então, acho que a minha mãe, de alguma forma, escolheu bem, né? Ou escolheu alguém muito semelhante, que fosse dar para ela, apesar de médico e trabalhava muito e tal, final de semana, ela nem tomava conhecimento que nós estávamos fazendo, a gente estava com ele saía para fazer as coisas com a gente, ia para parque, ia para clube, ia para não sei o que lá, e brincava, participava muito das coisas. A gente já no ensino, né, no científico, ela não sabia muito como é que ia ajudar nas coisas lá, papai sentava para estudar física, matemática, química,
é uma situação muito diferente do que a gente costuma ver. Então, a criação que eu tive, ela é uma criação um pouco diferente. E eu acho que eu também permiti que meu marido teve uma criação também diferente da minha, e meu marido faz a mesma coisa. Então, eu vejo que não sei se vocês estão entendendo um pouquinho do que eu estou colocando, assim. Eu acho que tem uma relação também, que é como a gente coloca as coisas. Eu sempre coloquei, ô meu bem, tá acontecendo isso assim, como que nós vamos fazer? Eu sempre coloquei isso pro casal. Como é que nós vamos fazer? Mas eu acho que a gente está falando aqui entre mulheres brancas, né, de uma classe social diferente. E eu acho que é importante demais quando a gente fala de Fazer mulher no recorte, Brasil, né? fazer um recorte né, social, Com certeza. de cor, enfim, vários recortes. E aí, a partir do momento que a gente chega na periferia, muito além da questão também de lugar de trabalho, enfim, a gente também tem que falar da violência em si, que é o que a gente vê aí estampado no jornal, nos dados, né, nos números. E eu acho que essas questões que a gente está discutindo aqui, que parecem muito pequenas, elas acabam que vão reforçando todas essas questões que vão desaguar ali numa agressão, né? Numa coisa muito... Porque, assim, eu vejo o feminismo, acho que as pessoas acabam talvez tendo como ideia de feminismo aquela coisa que a mulher quer lutar para poder ficar com vários caras na balada, igual o homem fica. A mulher quer lutar para poder vestir saia curta. Não, tem gente que ainda tem uma visão de feminista do século passado. Sim. A gente está falando aqui de lutar para ter respeito, para não ser agredida, para poder trabalhar, gente. A gente luta para poder trabalhar, porque você falou da questão da cobrança. A cobrança é a seguinte: eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar do filho, eu tenho que fazer... Então, assim, claro, você deixou bem clara essa questão de que a gente é cobrado externamente, mas eu acho que a cobrança interna, ela vem porque eu tenho que fazer 10 vezes mais. Eu tô passando por uma questão de 10 vezes mais. Mas você sabe que eu acho... Porque o mundo externo te cobra isso. Eu sei que o mundo externo cobra, Renata, mas aí é nesse ponto que eu acho que a gente precisa se ajudar. Eu acho que nós, mulheres, nós temos que nos ajudar. Em que sentido? Da gente, inclusive, ajudar umas às outras a desobrigar elas de determinadas coisas, no sentido de nós podemos dividir. Eu não tenho que criar. É nesse sentido que eu quis dizer, contar da minha história, no sentido de que eu aprendi a partilhar. Eu aprendi a compartilhar. Isso veio da minha educação. Ok, a minha educação eu tô considerando que ela é diferente. Estou considerando isso, eu não estou desconsiderando isso. Mas, assim, sempre houve os dois lados, porque eu aprendi a compartilhar. A mulher se sente cobrada, e é nesse sentido que eu estou te colocando aqui. Eu sei que a mulher se sente cobrada. Quando eu dou palestra sobre as mulheres do 8 de março, uma das coisas que eu falo é do quê? A mulher queria ter 10 braços, 20 braços, ela queria fazer tudo e tudo perfeitamente. Não dá, gente, vai surtar. Vai surtar, vai ter problema. Então, a gente precisa se acolher mutuamente aqui, no sentido de, quando a gente fala de sororidade aqui, eu entro com esse aspecto até, no sentido de, peraí, nós podemos dialogar, nós precisamos dialogar. Eu tenho uma cobrança? Tenho. Tá, isto é uma cobrança. E reconhecer que isto é uma cobrança minha. E dentro da minha cobrança, reconhecer que, olha, é cobrança, mas eu não tenho que atender essa cobrança. Eu não tenho que atender essa cobrança o tempo todo, porque não vai dar para atender essa cobrança, porque eu vou surtar se eu for atender essa cobrança. Então, gente, eu vou ter que interromper, porque a gente está caminhando para o fim do Interessa hoje, e eu não registrei as participações dos ouvintes. Eu não vou terminar esse programa sem isso mesmo. Não registrar, porque a gente teve participações lindas. A Juliana Lima, ela falou: lindas, eu sinto que falta sororidade entre nós mulheres, mas me sinto ameaçada dependendo da situação. Eu vejo como concorrência, mas esse tema é só ligado às mulheres. Eu até conhecia o termo, mas de forma mais abrangente. Tá vendo? Que bacana o intuito do programa. Joel, mulheres com viés ideológico de direita são contra o feminismo, contra todo tipo de política pública em benefício das mulheres, inclusive igualdade salarial e distribuição de absorvente. Capaz da mulher com viés ideológico de direita achar que sororidade é mimimi.
Não é sobre política. concordo com politizou uma discussão, né? Kellen Andrade, amo o Interessa, eu escuto todos os dias. Essa convidada é uma das minhas favoritas. Aliás, ela diz o seguinte, ótimos temas. Me sinto mais próxima da BH e também vejo quanto o podcast melhora a nossa cultura e informação. Tá nos Estados Unidos, É. Obrigada, viu? Morando Que bom fora que do gosta país. de- Eu achei que eu bacana. esteja aqui. Ela falou que morando fora do país, ela gosta de ouvir esses programas porque muda a sociedade como um todo. Pronto, Sensacional. registradas, tá, gente? Eu queria falar que uma vez me falaram, me perguntaram como é que a gente aplica essa sororidade, sabe? E eu, como mãe de menino, queria falar para outras mães de meninos, porque nós mulheres não podemos aplicar a sororidade que é em relação a essa irmandade, esse conceito, esse movimento. Solidariedade. Mas mais do que a sororidade em si, eu acho que a gente precisa educar. E aí eu tô falando de educar meninos e meninas. Educar meninas para que elas tenham esse conceito de sororidade desde cedo, para que elas tenham um novo olhar para essas coleguinhas, para as amiguinhas desde cedo, mas educar também os meninos. Num primeiro momento pode parecer que isso não entra na cabeça deles, né? Porque existem diferenças, sim, a gente já falou isso, mas é nosso papel como mãe e pai criar pró-feministas. Criar igualdade, sabe? Mostrar essa igualdade de gênero, essa necessidade de igualdade de gênero desde cedo. É preciso mostrar para os meninos coisas que eles naturalizam como certas, que não são legais. Sabe? Existe um papel muito importante das mães nesse sentido, principalmente das mães, por quê? Porque elas são mulheres, elas conhecem as próprias dores. Então, eu acho que a educação, ela é um caminho para a conscientização da igualdade. Então, isso é uma coisa. E outra coisa, quando eu dizia que me perguntavam, eu enxergo muito a sororidade na troca. Sabe? Na troca e no acolhimento de outra mulher. Eu acho que parar para ouvir outras mulheres, entender as dores delas e ouvir assertivamente, né? É fundamental, assim, eu acho que é ponto de partida. Eu queria deixar uma frase, posso, gente? Claro, Rapidinho. meu amor. É uma frase que me toca muito, eu queria muito compartilhar com vocês, que é da Audre Lorde. Ela é uma pensadora feminista, enfim. E eu acho que ela é muito bonita, que fala muito sobre sororidade, perdão. Eu não sou livre enquanto alguma mulher não for, mesmo quando as correntes dela forem muito diferentes das minhas. Então, eu acho que fala sobre empatia, fala sobre muita coisa. E, inclusive, desconstrução, né? É uma ótima pessoa aí para se conhecer. Amei. Ó, quero muito te agradecer a Issa por compor hoje a bancada com a gente. É sempre muito bom tê-la com a gente. Inclusive, volte mais. Não, semana que vem você vai voltar. Renatinha Nunes, mais uma vez também, muito obrigada. Beijo. Renata Borja, que é psicóloga, especialista em psicologia cognitiva, mais uma vez, obrigada por aceitar o convite do Interesse. E vai voltar também, né? Agradeço. Eu já combinei com o Nélio aí, ó. Muito bom. É isso, pessoal. O Interessa Podcast está ficando por aqui. Obrigada pela audiência, pela participação. Acompanhe a gente nos principais tocadores de podcast, no YouTube de O Tempo, na FM O Tempo 91.7 e no Instagram é @Programa Interessa. Até a próxima. Beijo. Tchau, gente. Na FM O Tempo.